Olá, tudo bem com você, desbravador? É uma grande alegria poder me reunir novamente com você. Hoje eu gostaria de convidá-lo a estudar comigo o cartão chamado Acampando com o Criador. Ele pertence às crianças de 10 a 12 anos. O tema do nosso estudo hoje vai ser Não Esqueça o Seu Criador. Está na página 25. Peço que, por gentileza, você possa estar abrindo o seu cartão na página 25 para estudarmos este tema. A primeira charge, ela diz: Meu professor não crê que Deus tenha feito a natureza. Ele vive colocando defeito nos animais e nas plantas. Nisso, o conselheiro dele diz: Sei, tipo aquele documentário da TV a cabo. Coisas estranhas como esta melancia num ramo fininho e esta enorme árvore com pequenas frutas. Parece que estão nas plantas erradas. Nisso, uma frutinha cai na cabeça do desbravador. Puxa, ainda bem que não foi uma melancia. Vamos deixar as melancias onde o Criador as colocou. Virando a página, na página 26, a origem da vida. Em 1864, Lewis, o cientista fundador da microbiologia, por meio de experimentos provou que a vida só provém de vida. Desde então, o mito pretensamente científico de que a vida na Terra teve origem em alguma poça de elementos químicos num passado milenarmente primitivo nunca foi provada e permanece desenganada. A origem da vida ainda é um mistério científico e não pode ser reproduzido. Portanto, tais teorias não passam de especulações. Se a origem da vida não pode ser provada sem Deus, o conceito de macroevolução, onde todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, é, por sua vez, ainda mais absurdo, já que a ancestralidade comum dependeria da origem espontânea da vida. Vou explicar. Não esqueça o Criador. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Salmos, capítulo 104, versículo 24. Desbravador, provavelmente você já tenha ouvido ou até mesmo entrado em alguma discussão de como a vida surgiu não apenas no planeta Terra, mas em todo o universo. Como os astros foram formados, como o ser humano se originou. Existem duas grandes linhas de pensamento, duas vertentes, o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo ensina que tudo foi criado por um Deus amoroso e todo-poderoso. Este Deus planejou a sua criação, a criou de forma perfeita, a criou com um propósito. Dentro do criacionismo, existe apenas as microevoluções. O que são isso? São evoluções dentro da própria espécie. Ou seja, dentro de uma própria espécie, os animais podem até gerar certas evoluções, não se desligando da espécie que pertence. Nós, seres humanos, estamos em constante evolução. Descobrimos novas coisas, ampliamos o nosso conhecimento, todavia, nada que nos desprenda da nossa espécie humana. O evolucionismo, por sua vez, ele ensina que tudo se originou de uma grande explosão, uma explosão cósmica, primordial. Não se sabe quando ela aconteceu, nem como ela aconteceu, mas a partir do momento que se explodiu, tudo deu origem aos astros e à Terra. Devido aos elementos da Terra, os nossos primeiros ancestrais se originaram. E deles, através de evoluções que duraram milhões e milhões de anos, chegamos até onde nós estamos hoje.
O conceito do evolucionismo, ele permite as macroevoluções. O que seriam isso? Seriam evoluções tão grandes que uma espécie deixa de ser aquela espécie e se torna outra espécie diferente. Como assim? É o que a ciência chama, o evolucionismo prevê que aconteceu com o ser humano. Ele descendeu dos macacos. Então, através dessas macroevoluções, os seres humanos que se originaram dos macacos evoluíram a tal ponto que deixaram de ser macacos e se tornaram seres mais pensantes, mais racionais, tal qual nós somos hoje. O interessante e que beira o absurdo é que nós não vemos mais isso acontecer. Se fosse um processo real, coisa que não é, nós veríamos isso acontecer até os dias de hoje. Mas não existe isso mais. Por qual motivo hoje isso não existe e no passado existiu? A Bíblia, de forma clara, de forma absoluta, ela ensina o criacionismo. E existe muito mais lógica, muito mais razão em se acreditar no criacionismo. Como nós lemos no começo, Lewis, ele disse que vida só provém de vida. Ele provou essa teoria. E até hoje, essa teoria é aceita. Mas se vida só provém de vida, como então tudo proveu de uma explosão? Até onde eu sei, explosões não geram vida, explosões tiram vida. Explosões não constroem matéria, explosões destroem. O criacionismo ensina que Deus, um ser vivo, um ser eterno por si mesmo, ele gerou vida, já que ele é a própria vida. Ah, William, mas não dá para provar Deus. É óbvio que não dá para se provar Deus, porque ele é Deus. Se Deus pudesse ser realmente provado, ele não seria tão grande assim, ainda mais por seres tão pecadores limitados como nós. Se o conceito de Deus, quem ele é, pudesse se encaixar nessa minúscula caixa que temos, ele não seria Deus. Deus está além de todas as coisas. E a Bíblia diz que por Deus ser maior do que tudo e do que todos, ele pode constituir vida. Davi diz: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste-as com sabedoria. A terra está cheia de seres criados por você. Quais as diferenças que a sua unidade saberia apresentar entre a teoria da evolução das espécies e a história da criação relatada na Bíblia? Eu acabei de explicar estas diferenças. Pergunta número 2. Correspondentes no cartão de amigos e de pesquisadores, recapitule com sua unidade que foi criada em cada dia da criação e como vemos evidências de Deus como um projetista da natureza. Use a bússola para esta tarefa. Bom, é simples. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. Passaram-se tarde e manhã, o primeiro dia. No segundo dia, Deus constitui o firmamento e cria os céus, a atmosfera. No terceiro dia, Deus faz a separação das águas. Ele pede que as águas se ajuntem num lugar específico, para que desta forma apareça a porção seca, chamada de terra. E nesta porção seca, Deus então ordena que cresçam plantas, árvores frutíferas segundo as suas espécies. No quarto dia, Deus cria os grandes astros, o maior para governar o dia, que conhecemos hoje como Sol, o menor para governar a noite, chamada de lua, e também as estrelas, os astros. No quinto dia, Deus cria os animais que voam e os animais aquáticos. No sexto dia, Deus ele cria os animais terrestres e então faz o homem. Aqui existe um detalhe muito importante.
todos os dias foram ordenados por Deus, ou seja, Deus falava e tudo passava a existir. Passava-se tarde e manhã, Deus ordenava e tudo passava a existir. E assim até o sexto dia. Quando Deus vai criar o homem, ele então não mais fala, ele faz. O próprio Deus moldou Adão do barro usando as suas próprias mãos e soprou nele o fôlego de vida. E Adão passou a ser alma vivente. No sétimo dia, Deus cria o sábado. Deus conclui a criação no sexto dia. No sétimo dia, ele institui o sábado como dia santo e dia abençoado. Este é o relato da criação. E em todos os dias nós vemos o cuidado de Deus por sua criação. Existe uma sistemática nos dias da criação. O que Deus cria no primeiro dia serve para o quarto dia. O que Deus cria no segundo dia serve e é constituído para o quinto dia. O que Deus cria no terceiro dia serve para o sexto dia. Tudo que Deus faz pensando no homem, na sua criação. Tudo bem? Continuando. Pergunta número 3. Qual mandamento identifica Deus como Criador? Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao versículo 17. Não terás outros deuses diante de mim. Esse Deus mostra que Deus é Deus acima de tudo, de todos, mas não identifica Deus como Criador. Segundo mandamento, não farás para ti imagens e esculturas. Também não identifica Deus como Criador. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Também não identificou a Deus como Criador. Vamos olhar agora o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não identificou Deus como Criador. Sexto mandamento, não matarás, também não identificou. Não adulterarás, também não identificou. Não furtarás, também não identificou. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não identificou a Deus como Criador. Décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Também não identificou a Deus como Criador. Falta ver o quarto mandamento, que eu propositalmente pulei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso está no versículo 8. Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nem o trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Encontramos qual o mandamento que define Deus como Criador de todas as coisas. E este mandamento é o quarto. O quarto mandamento estabelece a santidade do dia de sábado. Por ele se iniciar com lembra-te, nós podemos concluir duas coisas. Primeiro, Deus estava pedindo que o povo de Israel se lembrasse do mandamento do sábado. Ora, se o povo deveria se lembrar de algo, é porque ele já havia recebido este algo antes, não concorda? Quando nós vemos a instituição do sábado, ou seja, quando ele foi criado, nós vemos que ele foi estabelecido na criação. Na criação existiam apenas Adão e Eva. Não haviam judeus, não haviam qualquer outro povo ou qualquer outra nação. Existem pessoas que dizem que o sábado foi dado apenas para Moisés e para os judeus. Mas quando o sábado foi criado,
Não existiam judeus. Existiam Adão e Eva, que representam toda a humanidade. Deus deu o sábado a eles. Devido ao pecado, eles saíram do jardim. Eles continuaram a se procriar, instituíram família, os seus filhos, filhos de Adão, instituíram família, os filhos dos seus filhos instituíram família. E quando nós vamos estudando o Antigo Testamento, nós vemos que Adão e Eva guardaram o sábado. Nós vemos que os patriarcas guardaram o sábado. A Bíblia diz de forma clara que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus. Nós vemos que os profetas guardaram o sábado. O Antigo Testamento todo está pautado na guarda do sábado. E nós vemos isso também por causa do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Os israelitas, se você observar um pouquinho antes, no livro de Êxodo, quando Deus derrama o maná, ele já havia dito que os israelitas não poderiam colher o maná no dia de sábado, porque era um dia santo, era um dia abençoado. Em Êxodo 20, Deus apenas de uma forma legal, de uma forma formal deu a lei. Mas os israelitas já conheciam estes preceitos antes. A Bíblia os estabelece através das histórias. A história do maná está, salvo engano, a partir de Êxodo capítulo 16, ou seja, antes do Sinai. Também podemos entender por lembra-te que Deus estava pedindo para o seu povo no futuro se lembrar do dia de sábado, visto que, devido a falsos ensinamentos, as pessoas iriam cultuar, guardar qualquer outro dia, menos o dia que Deus ordenou. Menos o único dia que Deus mesmo disse ser santo e abençoado. Eu, desbravador, tenho a liberdade de escolher qualquer dia para guardar, qualquer dia para adorar a Deus. Porém, eu devo escolher o dia que Deus quer, não o que é melhor para mim. Independente do dia que eu escolha, o único dia determinado por Deus como santo e abençoado é o dia de sábado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o próprio Jesus guardou o dia de sábado. Nós vemos várias referências de que era costume de Jesus ir à sinagoga no dia de sábado. A sinagoga era a igreja da época. Jesus escolhia curar no dia de sábado. Jesus escolhia ajudar as pessoas no dia de sábado. Jesus fazia o bem no dia de sábado. Muitos dos seus principais ensinamentos foram estabelecidos nesse dia. Depois, os apóstolos guardaram o dia de sábado. Nós vemos várias referências a Paulo no dia de sábado, buscando o lugar de oração, indo a uma sinagoga para cultuar a Deus. Eles tinham este intuito. Eles evitavam viajar no dia de sábado. Era um dia de adoração. E é o dia que identifica Deus como Criador. Querido desbravador, se todo o povo de todas as épocas observassem o quarto mandamento, não haveria idolatria em nosso meio, porque ele identifica de forma clara que existe um Deus, e este Deus criou todas as coisas. Em 6 dias criou o Senhor os céus e a terra, mas no 7º dia descansou. Vamos continuar? Que horas começa e termina um dia, segundo a Bíblia? Que tipo de atividades poderiam ser realizadas no acampamento durante o sábado? Vamos abrir em Levítico, capítulo 23, versículo 32. Levítico 23, 32. Diz assim: sábado descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Biblicamente, a contagem de tempo era feita de um pôr do sol a outro. Por isso que no Gênesis, nós vemos que após a criação, por exemplo, Deus disse no primeiro dia, haja luz, e houve luz. Passaram-se tarde e manhã o primeiro dia. A contagem seguia este período solar. Por isso que para guardar o sábado, nós seguimos a
forma bíblica estabelecida por Deus, embora o nosso tempo tenha sido mudado. Hoje nós seguimos um período de 24 horas, não de um pôr do sol a outro mais. Porém, para se guardar o sábado, como Deus estabelece, prevê e ordena, conforme nós vimos no mandamento, nós seguimos de um pôr do sol ao outro. Então, biblicamente, o sábado, ele começa na sexta-feira à noite e finaliza no sábado, no pôr do sol. Sábado à noite, biblicamente, seria domingo. Entendi, William, mas o que eu poderia fazer nesse dia? Você tem que fazer tudo o que for para a honra e glória de Deus. São 24 horas, desbravadores, que não pertencem a nós, pertencem a Deus. Duas coisas sagradas foram instituídas na criação: o casamento e o dia de sábado. O sábado é extremamente sagrado. São horas que dedicamos exclusivamente ao serviço de Deus. Eu posso fazer tudo, porém, as minhas atividades, esse tudo que eu posso fazer, tem que glorificar o nome do Senhor. No dia de sábado, por exemplo, eu posso ir na igreja, eu devo ir na igreja adorar a Deus, estar mais próximo dele. Eu posso visitar hospitais, aliviar a dor daquelas pessoas, conversando com elas, cantando para elas, orando com elas, orfanatos, asilos. Eu posso realizar trabalhos missionários, eu posso visitar os meus amigos da igreja, eu posso e devo passar mais tempo com a minha família, porém, tempo de qualidade, tempo que não perdemos fazendo coisas fúteis e banais. Eu posso me retirar para fazer um passeio em meio à natureza. São muitas as coisas que eu posso fazer no dia de sábado, e são coisas que refrigeram a nossa alma, ajudam o nosso corpo. O descanso do dia de sábado não é apenas o descanso físico, mas principalmente o descanso mental e o descanso espiritual que todos nós tanto precisamos. No dia de sábado, não é aconselhável que trabalhemos. Deus nos deu 6 dias para fazer isso. Devemos trabalhar apenas para Deus neste dia. Não é aconselhável que estudemos. Todas estas atividades seculares devem ser evitadas. Tudo que não for para a honra e glória de Deus deve ser evitado. Não é aconselhável que assistamos séries, a não ser que sejam bíblicas, ouçamos determinados tipos de música. Isso já não deveríamos fazer a semana toda, mas principalmente no dia de sábado. Tudo bem? Então, num acampamento, o que poderíamos fazer? Recreações bíblicas que são muito divertidas. Poderíamos cantar músicas religiosas com os amigos, que é engraçado e também faz muito bem. Poderíamos estudar a Bíblia juntos. A Bíblia tem histórias fantásticas. Poderíamos contemplar a natureza e aprender muito com ela. Poderíamos fazer novas amizades. O dia de sábado é perfeito para isso. Qual era uma das atividades de Jesus no sábado? Mateus capítulo 12. Não vou ler o capítulo todo com você, mas vou destacar uma das atividades de Jesus. Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Vou ler o versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Cristo, no dia de sábado, foi à igreja. E na igreja ele realizou uma grande cura. No dia de sábado, queridos, Cristo ia à igreja. No dia de sábado, Cristo realizava milagres. No dia de sábado, Jesus ensinava as pessoas, evangelizava. Também passava tempo de qualidade com Deus, através da comunhão. Jesus buscou ensinar para os judeus da sua época que eles estavam guardando o sábado da forma errada. Por exemplo, um judeu ensinava que no dia de sábado você não poderia andar mais ou menos a distância de 1 quilômetro, porque você estaria desonrando o sábado. Deus nunca disse isso. O ideal é não se viajar no dia de sábado. Se você puder evitar, é melhor.
porém, nunca determinou uma distância. Um judeu dizia que você não podia viajar no dia de sábado, que você não podia cuspir no chão no dia de sábado porque você estaria realizando um trabalho. Só que no dia de sábado eles apedrejavam pessoas. No dia de sábado eles faziam um mal às outras pessoas. Então eles estavam se tornando hipócritas. Deus buscou ensiná-los a forma correta de guardar o sábado, fazendo o bem, ajudando, destruindo as obras do diabo, tanto quanto fosse possível. Essa era uma das principais atividades de Jesus no sábado, e nós, como cristãos, pequenos cristos, devemos copiar as atitudes de Jesus. Combine com a sua unidade 3 atividades missionárias em 3 sábados à tarde ao longo do ano, que podem ser Semana Santa, Impacto Esperança, Quebrando o Silêncio ou outras. Assim que tudo normalizar, você pode estar então planejando uma destas atividades e eu estarei à disposição para ajudá-lo. Querido desbravador, eu gostaria muito que você entendesse que a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a humanidade, é que você guardasse o dia de sábado. Não adianta você guardar 9 mandamentos, mas não observar o mandamento do sábado. Porque senão você quebra todos de igual forma. Pecado é a quebra da lei. Se eu quebrar o mandamento, eu sou igualmente transgressor de todos os mandamentos. Deus, ele instituiu o sábado. Os patriarcas guardaram o sábado, os profetas guardaram o sábado, Jesus guardou o sábado, os cristãos guardaram o sábado, e nós vamos guardar o sábado na nova terra. Isaías capítulo 66 diz isso. O sábado vai ser guardado no céu, durante toda a eternidade. Ele diz que de um sábado a outro sábado, toda a carne virá se apresentar diante do Senhor, em um culto promovido a Deus e também por Deus. Não faria sentido Deus ter instituído o sábado, abolido o sábado para na nova terra voltarmos a guardar o sábado. O sábado ele é perpétuo, porque a lei de Deus é perpétua. O sábado é santo, porque a lei de Deus é santa. Cristo não aboliu a lei na cruz, Cristo exaltou a lei. Cristo não salva ninguém para desobedecer, incluindo o mandamento do sábado. Que você possa então se decidir guardar o sábado. Quando eu tomei a decisão de guardar o sábado, a minha vida mudou. Eu realizava muitas outras atividades no sábado e nunca tinha tempo para de fato descansar, para adorar a Deus. Eu busco adorar a Deus todos os dias da minha semana, mas é um pouco difícil fazer isso com trabalho, estudos, entre qualquer outras coisas. Quando eu estou no dia de sábado, toda a minha atenção é para Deus. Eu o adoro em espírito e em verdade. Por isso eu te peço, desbravador, guarde o sábado. Faça um teste e você vai ver como a sua vida vai melhorar. Porque a lei de Deus é para abençoar. Se você tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, eu estou à disposição para te ajudar. E se você, desbravador, já guarda, mas vê que não está guardando tão bem como deveria, ore a Deus, peça ajuda a Ele, peça que Ele mude e te mostre aonde você está errando, porque o sábado é um sinal de Deus com o seu povo. Não podemos quebrar este selo, não podemos quebrar este sinal. Gostaria de convidá-lo para, neste momento, orar comigo. Inclina sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Nosso querido e bom Deus, obrigado por nos ensinar a verdade do sábado. Pedimos que nos ajude a viver esta verdade. O Senhor tem bênçãos especiais para os teus filhos que observam este dia. Ajude o desbravador para que não apenas ele, mas toda a sua família usufrua destas bênçãos que o Senhor tem. Em nome de Cristo Jesus, obrigado pelo nosso estudo. Amém.